Então, vamos falar sobre as 8 dúvidas mais comuns sobre tratamento ortodônticos em crianças, ok? Vamos lá! A primeira dúvida mais comum que surge sobre tratamento ortodôntico em crianças é: a partir de qual idade devo levar meu filho ao ortodontista? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço no consultório ou fora dele também. Quantos anos que a criança precisa ter para a primeira avaliação ortodôntica? Então, antigamente se esperava trocar os dentes, terminar a troca dos dentes para só então procurar ajuda de um ortodontista para a gente ver o que estava acontecendo. Isso não é mais realidade hoje em dia. A gente já tem já há muito tempo muitos meios para fazer diagnóstico precoce, tratamento precoce em crianças que a gente consegue diagnosticar algum problema. Então, a primeira pergunta seria: a partir de qual idade é preciso levar a criança ao ortodontista? E já vou responder diretamente para vocês. A partir dos 5, 6 anos de idade, a gente já consegue avaliar e ver se haverá algum problema, se precisará de alguma intervenção. Então, essa é a melhor idade para estar fazendo essa primeira avaliação das crianças, tá? Vamos então para a segunda pergunta mais comum que eu ouço no consultório, sobre aparelhos em crianças. A pergunta número 2 seria: quais são os tipos de aparelhos para criança? Vamos explicar. Existe aparelho removível, né, que a criança coloca e tira. Isso a gente chama de removível. Dentro desses tipos de aparelhos removíveis tem vários modelos, ok? Depende do problema que a gente precisa corrigir. E existe aparelho que é fixado, é colado, é diferente, não é aquele bracket, aquele aparelho fixo que a gente está acostumado, né, a ver por aí. Mas o aparelho infantil pode ser fixado, pode ser colado. Às vezes um expansor, algum tipo de aparelho para abrir espaço, para melhorar a questão de crescimento, tá bom? Então, hoje vamos então já para a terceira pergunta. Estamos falando hoje as 8 perguntas mais feitas pelos pacientes para mim sobre aparelhos em crianças. A terceira pergunta das 8 é: quais os sinais que indicam a necessidade de um aparelho em uma criança? O que você pode verificar? Você vai verificar se ela tem alguma assimetria no rosto, porque uma assimetria no rosto pode demonstrar, por exemplo, uma mordida cruzada. Você vai verificar os dentes da frente se estão fechando direitinho ou se eles permanecem com um espaço aberto entre eles. Isso a gente chama de mordida aberta. Você vai verificar se os dentes estão todos apinhados, encavalados, né? Um em cima do outro, difícil de passar o fio dental, por exemplo. Aí a gente consegue estimular o crescimento, né? Nas crianças bem pequenas, a partir de 4 anos ou 5, se você vê os dentes de leite que estão muito juntos, que não tem espaços entre eles, isso já é um indício que necessita de uma avaliação ortodôntica. Então, você avaliando a partir dos 5 aninhos de idade, mais ou menos, a gente já consegue posicionar, né, a família, qual vai ser a melhor idade para tratamento e se vai precisar ou não de algum tratamento precoce, tá bom? A quarta pergunta que eu mais ouço no consultório, né, e fora dele, sobre ortodontia em crianças. A 4 de 8 perguntas no total, ok? Então vamos para a quarta pergunta. Qual a importância de aparelhos para crianças? É muito importante, gente. As crianças estão em fase de pleno crescimento ósseo, crescimento em estatura. A gente consegue aproveitar esse crescimento a nosso favor. Então, se a gente percebe que está faltando um determinado crescimento para alguma direção, ou o queixinho está muito para trás, ou em alguma situação, a gente consegue usar o próprio crescimento da criança para estimular um bom resultado ortodôntico. E isso a gente trabalhar com crescimento é só nessa fase infantil, né? Então a gente orienta realmente iniciar o quanto antes, porque os tratamentos são mais simples, tá bom? A quinta pergunta que eu mais ouço no consultório sobre tratamentos infantis: o que acontece se o tratamento ortodôntico não for iniciado na infância, né? Eu tenho um filho, vamos dizer, já tá com lá 14, 15, 16 anos.
O que acontece ao iniciar? Bom, antigamente era na cidade mesmo que iniciava, né? Hoje em dia a gente já tem outros recursos que a gente consegue melhorar o tratamento, deixar mais curto, mais confortável, de uma forma mais otimizada, se a gente consegue abordar esse tratamento bem antes, tá? Mas se eu não tratar na infância, vai ter tratamento no futuro? Vai, com certeza vai. A ortodontia tem muitos recursos, só que a forma de tratar pode mudar. Às vezes um caso que poderia ser simples acaba sendo mais complicado. Às vezes um caso que falta espaço pode precisar de uma extração dentária no futuro, enquanto a criança não, né? A gente consegue expandir os espaços, expandir a maxila, trabalhar com a mandíbula, trabalhar com as bases ósseas. Então, se não foi feito o tratamento em criança, tem algum problema? Não tem, só que o tratamento, a partir da fase que termina essa fase de crescimento, pode ser um pouquinho mais complicado, tá bom? Então, o número 6, a pergunta número 6, quais as vantagens de um tratamento nas crianças, né? Então, por que eu iria preferir tratar uma criança do que deixar para tratamento em adulto? Com certeza, pela facilidade do tratamento, pela abordagem do tratamento. Normalmente os tratamentos são mais tranquilos, a gente tem muito mais facilidade de corrigir os problemas que a gente percebe, né, que estão instalados. E também acontece uma melhora na autoestima e na socialização. Às vezes uma criança com dentinho feio, tortinho, pode não se socializar muito bem, né? Então a gente orienta realmente corrigir o quanto antes, tá? Número 7, qual é a pergunta número 7 entre as 8 perguntas que eu mais escuto no consultório? Por quanto tempo a criança precisará usar aparelho? Essa é uma ótima pergunta. Tem muitos pais, muitas famílias que me perguntam: mas eu não vou começar cedo demais, porque senão vai ficar muito tempo com o aparelho. Gente, não é bem assim. A gente começa cedo justamente para prevenir que fique tanto tempo com o aparelho. A gente já faz a correção nas bases ósseas, na largura, na posição. Aí o tratamento, quando utiliza esse aparelho removível, né, por um período, até adequar tudo certinho. Depois a gente dá uma alta, entre aspas, né, para a criança. Ela vai aguardar o tempo de crescimento, o tempo de troca dos dentes. E se for necessário, a gente reavalia depois. Muitos casos nem precisam de aparelhos fixos depois. E se precisar, normalmente são casos bem mais simples de serem tratados, né? Uma abordagem mais simples e mais rápida. E a última pergunta que me fazem no consultório e fora dele: o aparelho para crianças é muito dolorido? Essa é a pergunta número 8, tá? O aparelho é dolorido? Dói? Tadinha da criança, já vai colocar aparelho tão pequenininha, vai doer? Gente, eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, eu atendo adultos no consultório, eu atendo pessoas de todas as idades nessa área da ortodontia. E eu falo para vocês, as que menos se queixam de dor, de desconforto, são as crianças. As crianças pequenas, principalmente, são assim maravilhosas no tratamento. Normalmente tem um desconforto no dia que coloca o aparelho normal, porque qualquer coisa na boca da gente pode incomodar um pouquinho, mas elas se adaptam muito bem e o benefício do tratamento precoce é incomparável a qualquer desconforto inicial do aparelho. E a criança é muito sincera, né? Se estiver doendo, se estiver incomodando, ela vai falar e ela não vai querer usar aparelho. E normalmente não é isso que acontece. A gente realmente vê que as crianças participam do tratamento, gostam, são tranquilas, e isso é um presente muito bom para a gente que trabalha nessa área da ortodontia, principalmente na ortodontia infantil. Tá bom? Espero ter ajudado hoje com essas 8 perguntas mais comuns que eu escuto no consultório sobre ortodontia infantil. E até a próxima. Muito obrigada!